Olá, mais um vídeo. Agora eu vou complementar a seção 3.1. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre derivada de funções polinomiais. Agora eu vou iniciar uma conversa sobre a função exponencial, tá? A derivada da função exponencial, na verdade. Ok? Então, função exponencial, só relembrando, recordando, né? Vou dar um nome para ela de f, o domínio dela todos os reais, e o contradomínio, ou já indo direto na imagem, todos os reais positivos, tá? A função é definida desse jeito. Para cada x, você associa f de x como sendo a elevado a x. Esse número a que aparece aí é a base da exponencial, né? Muito importante que ele seja o real positivo e diferente de 1, ok? Então, o que a gente recorda da função exponencial desculpa aí, vou colocar o sistema de eixos aqui. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, tá? Se a base for maior que 1, a gente sabe que a elevado a zero, né, é sempre 1, para qualquer a positivo e diferente de 1, né? Na verdade, para igual a 1 também, mas no caso da função exponencial, né, a função exponencial sempre pega o zero e leva no 1. Tá? Tem essa característica aqui, ó. Ok? Mais ou menos isso. Tá? E se o a for menor que 1, vamos colocar aqui, se o a for menor que 1 e maior que 0, obviamente, a elevado a zero continua sendo 1, porém ela tem uma característica de decrescer, né? Ok? Em ambos os casos, a reta y igual a zero, que é o eixo x, né, é assíntota horizontal ao gráfico da nossa função exponencial, tá? Nesse caso aqui, em que o a é maior que 1, o limite, quando x tende a menos infinito, de a elevado a x é zero, tá? Aqui eu estou supondo que o meu a é maior que 1. E nesse caso aqui, quando o a for menor que 1 e positivo, o limite, quando x tende a mais infinito, de a elevado a x é zero. Ok? São algumas informações, né? Isso aqui é uma informação importante. Isso aqui também é uma informação importante. Ok? O que a gente está querendo, né, agora é discutir um pouquinho as inclinações da função exponencial. Tá? Por exemplo, vamos pegar um x aqui. Tá? Esse cara aqui quem é? A elevado a x. Tá? Para usar esse mesmo quadro, eu vou apagar um pouquinho aqui, quero aproveitar o desenho. Ok? Então vamos lá. Vamos apagar essa informação aqui da assíntota horizontal também. Certo? E o que a gente está querendo aqui, né? De alguma forma a gente está querendo buscar a inclinação da reta tangente ao gráfico de a na x, né? Num ponto de abscissa x. O fato é que a gente vai começar a conversa agora, mas não vai terminar. Vai terminar nas sessões adiantes, tá? Então, o que a gente quer calcular é a derivada da função a elevado a x no ponto de abscissa x. Então, vamos lá. Por definição, a derivada é o quê? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Vamos investigar um pouquinho o que é esse limite. Esse é o limite quando h tende a zero, né? O que a função faz no x mais h, né? A função ela pega um x e leva em a elevado a x, ok? Então ela vai pegar o x mais h e vai levar em a elevado a x mais h. Menos f de x, pega o x e leva em a elevado a x sobre h. A gente avança mais um pouquinho. Né? Usar a propriedade da exponencial aqui, que a elevado a x mais h nada mais é do que a elevado a x vezes a elevado a h, né? A função exponencial é a única função que leva a soma em produto. Ela pega uma soma, x mais h nesse caso, e leva no produto das imagens, né?
Isso é uma propriedade importante da função exponencial, tá? Aqui, a elevado a x. Agora, esse é o limite, quando h tende a zero, né? Eu vou colocar o a elevado a x em evidência e sobra o quê? A elevado a h menos 1 dividido por h. Ok? Isso é, vamos colocar aqui, a elevado a x, por quê? Porque o a elevado a x que está aqui, ele é um número que depende só de x, então ele sai do limite, né? O limite aqui é em h. Limite, quando h tende a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h. Ok? O que a gente ganhou aqui, né? A gente está dizendo, de alguma forma, vamos lá, que a derivada da função a elevado a x é a elevado a x vezes esse limite aqui. Ok? É curioso, né? Então, a derivada da função a elevado a x é o próprio a elevado a x vezes esse limite aqui. Esse limite aqui, vamos ressaltar ele, realçar ele aqui, tá? É um limite importante. Vamos tentar analisar o que é esse limite, né? Vamos pegar uma outra cor aqui. Esse limite, eu estou tentando buscar o comportamento da função a elevado a h menos 1 sobre h quando h vai para zero, tá? Vou tentar convencê-los de que esse limite nada mais é do que a derivada da função exponencial no ponto zero, né? E por que é isso? Vamos pegar o ponto zero aqui, né? Se a gente tentar buscar a derivada no ponto zero, o que eu estou buscando de alguma forma? A inclinação dessa reta aqui. Ok? Vamos pegar a borracha aqui, só para descongestionar um pouquinho, tá? Vamos fazer aqui. O que seria a derivada da função no ponto zero? É a mesma conta aqui, só que em vez de pegar o x qualquer, eu estou pegando o x igual a zero. Então, esse é o limite, quando h tende a zero, de f de zero mais h, ou seja, o vizinho do zero, tá? Menos f do zero dividido por h. Então, esse é o limite, quando h tende a zero. O f de zero mais h é o f de h, ou seja, é a elevado a h, menos o f de zero, ou seja, a elevado a zero a 1, dividido por h. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que esse limite que apareceu aqui, nada mais é do que a derivada da função no ponto zero. Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, que se a derivada da função exponencial no ponto zero existir, a derivada da função a elevado a x existe em qualquer ponto. Por quê? Vamos ressaltar aqui, né? A gente acabou de ver que a derivada, vamos colocar aqui no meio, da função a elevado a x num ponto x, nada mais é do que o próprio a elevado a x vezes a sua derivada no ponto zero. Isso é uma informação bastante interessante, né? Isso está dizendo, a grosso modo, que a derivada da função a elevado a x é proporcional ao valor a elevado a x. E a constante de proporcionalidade seria exatamente a derivada no ponto zero. Ou seja, graficamente, o que eu estou dizendo? Que se você conhecer a inclinação no ponto zero, certo? Você sabe a inclinação em qualquer ponto. Por exemplo, nesse ponto x aqui, qual vai ser a inclinação, né? A inclinação da reta em azul aqui. É exatamente o valor de a elevado a x multiplicado pela derivada no ponto zero. Ok? Então, isso é uma informação muito importante, tá? No caso de quando a gente está lidando com funções exponenciais, tá? Então, vamos aqui novamente. Se você tem f de x como sendo a elevado a x, lembrando sempre que o a é positivo e não é 1, é a base da exponencial. Então, a gente acabou de calcular a derivada, ou investigar, né? E escreveu isso, né? Uma pergunta que muitos alunos fazem quando a gente está no ensino presencial é: a gente sabe a derivada no ponto zero? Para qualquer função exponencial, felizmente a gente sabe, só que para a gente conseguir esse valor, a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho, tá? O que a gente vai utilizar agora é o que a gente viu lá no capítulo 1 do nosso livro, na seção 1.5. Em algum momento eu defini para vocês o número e, né? O que era o número e, né? E, por definição, é um número tal que o limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h é 1. Vocês devem estar lembrados de uma atividade que a gente fez. Talvez eu vou postar essa atividade de novo, tá?
onde eu peguei uma base maior que 1, base da exponencial. Qualquer base elevada a zero dá 1. Para essa base, eu tracei o gráfico da função exponencial e fui lá, com a ajuda do GeoGebra, e tentei buscar a inclinação dessa reta azul. Aqui está o 0, aqui está 1, né? Ok? E a gente ficava observando se essa inclinação era 1 ou não. E não sendo 1, na verdade nunca vai ser 1, né? Porque a base para isso dar 1 é o próprio E, né? Ou seja, um número irracional. Mas vamos deixar essa conversa para lá um pouquinho, tá? Mas de qualquer forma é isso. O que a gente fez lá é, dado uma base de uma função exponencial, a gente foi lá para o gráfico, esse gráfico em vermelho. No ponto 0,1 a gente plotou a reta tangente e analisou a inclinação dessa reta tangente e observava, será que isso é 1 ou não? Ah, não é. Então a gente ficava ajustando a base até tentar uma base que isso mais ou menos desse certo. E a gente observou que essa base era mais ou menos 2,71 e algumas coisinhas aí, né? E eu apresentei para vocês uma atividade de GeoGebra que vocês poderiam ir avançando para conseguir mais casinhas desse número aí, tá? No final das contas, era uma atividade para convencê-los da existência dessa base, ou seja, esse número que a gente chama de E, tal que esse limite aqui ocorre, tá? Então, o que é o número E? O número E é exatamente um número real, tá certo? Maior que 1 com certeza, que satisfaz essa condição aqui. Ou seja, é uma base para o qual a função exponencial no ponto 0,1 tem inclinação 1. Ok? Então é isso. Por que isso é importante? Isso é importante porque se a gente pegar aqui e definir g de x como sendo e elevado a x, quanto seria a derivada? A gente acabou de ver que a derivada da função exponencial é exatamente a própria função exponencial vezes a derivada no ponto zero. Só que a gente definiu o e como sendo uma base para o qual essa derivada aqui é 1. Ok? Então, o que a gente ganha? A gente ganha uma coisa bastante importante, tá? Que a derivada da função e na x com relação a x é o próprio e na x. Ok? Então, em essência, esse é o resumo da nossa sessão, né? A gente trabalhou um pouco para chegar a essa conclusão, né? Que a base é definida desse jeito, ok? Ela é tal que a derivada da função e na x com relação a x é ela mesma, tá? Só tem uma função que isso acontece, tá? É exatamente a função e na x. Talvez isso justifique um pouquinho, ajuda a justificar um pouco a importância do número neperiano i, número de Euler. Ok? É isso aí. Então, resumindo, né? O que eu fiz aí? Apresentei para vocês uma função exponencial. Tá? Tentamos calcular a derivada e chegamos a essa conclusão aqui. Já é uma conclusão importante, ok? E, tendo em vista que o E é a base para o qual a sua derivada no ponto zero deu 1, então a gente chegou a essa conclusão, que a derivada de e na x é o próprio e na x. Ok? E um pouquinho mais à frente, a gente vai computar esse número para qualquer base diferente de E, ok? É só uns truques aí, alguns resultados, tá? Que a gente precisa obter um pouquinho mais. Não. Conforme a gente for andando, a gente vai chegar nisso bem facilmente, tá ok? E, bom, só para fechar, vamos fazer 2 exemplos, tá? Exemplos bem simples, a gente não tem muito o que fazer, né? Um dos exemplos é esse daqui, né? Se a gente pegar a função e na x, subtrair x, ok? E derivar com relação a x, quanto dá essa derivada? Primeiro observe que aqui você tem uma diferença, a gente sabe que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então vai ficar a derivada de e na x, que é o próprio e na x, aprendemos isso agora, menos a derivada do x, que é 1. Ok? Sem qualquer processo de limite, tá? Esse é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, na verdade é um exemplo ilustrativo. Se a gente pegar essa função aqui, g de x, como sendo e na x mais x a e, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma função exponencial com base e.
Aqui eu tenho uma função potência, onde o expoente é o E. Como que deriva? Né? Qual é a derivada dessa função aí? A derivada de A na x é a própria A na x. E agora aqui eu tenho a regra do tombo. Né? Então o E cai, porque é uma constante, x a E menos 1. Ok? Então estamos avançando. Já sabemos, né, fechando agora a seção 3.1, já sabemos derivar polinômios e já sabemos derivar uma função exponencial. Ok? É só isso, uma seção mais curta. Tá ok? Até a próxima.